bom dia. Meu nome é Carla Fernanda, sou professora da disciplina de Psicologia Social e das Organizações. Bom, nessa disciplina a gente vai estar abordando sobre os modos de organização de trabalho, sobre a psicodinâmica do trabalho, sobre psicologia e estudos organizacionais, sobre motivação, aprendizagem, percepção e grupos, e sobre tensão e conflito e liderança nas organizações. Mas para isso, a gente vai ter que primeiramente abordar um pouco sobre o trabalho. Por quê? Porque a gente está falando sobre organizações. Organizações, automaticamente a gente precisa compreender sobre o trabalho, precisa compreender a evolução histórica desse trabalho, sobre a importância desse trabalho na nossa sociedade. Primeira coisa que é importante a gente saber é que nem sempre esse trabalho ele teve esse fator decisivo que ele apresenta hoje. O trabalho hoje ele apresenta uma centralidade que nem sempre se configurou dessa forma. Na sociedade pré-letrada, por exemplo, o trabalho ele se configurava como fonte de subsistência. Ele não tinha essa importância decisiva que apresenta hoje. Nem sempre constituiu essa centralidade que apresenta. Então, na sociedade pré-letrada, como era voltado para a questão da subsistência, a produção era voltada para a satisfação das necessidades básicas e a produção ela era baseada conforme a distribuição etária, a distribuição de sexo. E aí, nessa sociedade, por exemplo, era uma sociedade imóvel, na qual não havia ascensão vertical na escala social, na hierarquia social. Então, as pessoas elas não acumulavam com o intuito de lucro, com o intuito de vender para ganhar em cima daquilo. Quando eles acumulavam, a acumulação era apenas para reserva, para consumo futuro, era apenas para doação para terceiros, ou então para escambo, às vezes eles precisavam fazer uma troca de um material, de algo que eles produziam, eles trocavam por outro. Então eles reservavam, eles tinham esse acúmulo apenas por esses motivos e não com a intenção de lucro. E o trabalho, não havia essa estimação de cálculo que o trabalho apresenta hoje. Então, a sociedade pré-letrada não existia também essa lei do menor esforço, como a gente vê hoje, que a gente precisa estar estudando sobre motivação. A gente precisa estar estudando sobre liderança. Para que a gente estuda sobre isso? Por que essa disciplina a gente precisa compreender sobre motivação, conflitos, liderança? Porque a nossa sociedade ela não está mais, não se configura mais como ela se configurava na sociedade pré-letrada, que não havia essa lei do menor esforço. Sabe por quê? Porque eles produziam para subsistência, eles produziam para o consumo próprio e às vezes para troca, para escambo. Então, como eles precisavam satisfazer as necessidades básicas, não existia essa lei do menor esforço que a gente vê que as organizações hoje elas encaram o indivíduo como um indivíduo que trabalha com a lei do menor esforço, e por isso que precisa estar trabalhando nessa questão de motivação, liderança, satisfação, justamente para tentar envolver e tentar maximizar a produtividade. E tudo isso houve uma evolução para que chegasse nisso. Após a sociedade pré-letrada, por exemplo, a antiguidade, houve uma configuração diferente do trabalho na antiguidade. A partir da antiguidade começou a ter uma distribuição de tarefas entre os indivíduos e aí ficou uma classe ociosa que ficou incumbida da guerra e do sacerdócio e uma classe industriosa que ficou encarregada de ocupações servis. E essa classe industriosa que ficou encarregada de ocupações servis, como ela não tinha tempo para treinar no ofício das armas, ela começou a apresentar uma inferioridade social. E isso acabou gerando uma estratificação social, começou a ter a sociedade a ficar dividida em classes sociais, o que não acontecia na sociedade pré-letrada. E aí começou a ter o escravo, que o escravo ele começou a ser uma máquina viva, vocacionalmente destinada a obedecer. E aí, à luz dessa filosofia, foi que
deu origem à palavra trabalho em si. Que a palavra trabalho, ela vem do latim tripalium, que significa 3 paus, que é onde os escravos eles ficavam, eles eram colocados para ser castigados. Então, até mesmo essa noção negativa do trabalho que se configura hoje, ela está relacionada com a antiguidade. Então, logo depois da antiguidade vem a Idade Média. Na Idade Média houve uma transformação radical da ideia de trabalho. Só que houve uma transformação apenas no plano metafísico, porque no plano metafísico havia uma proclamação da dignidade do trabalho. Antes o trabalho ele configurava como uma inferioridade social, e agora na Idade Média a Idade Média trouxe a ideia de que o trabalho dignificava o homem. No entanto, havia um conflito, as pessoas elas passavam por um conflito existencial. Por quê? Porque enquanto no campo da ideia proclamava-se a ideia de trabalho como que dignificava o homem, no campo social, esse trabalho não havia ele não havia, não era possível ascensão vertical na escala social. Então, enquanto dizia que dignificava, mas se ele trabalhasse, ele não saía daquela classe que ele se encontrava. Então, isso gerava muito conflito. E aí, após a Idade Média, veio a Idade Moderna com o Renascimento, e aí o Renascimento ele vem vencer totalmente essa inércia do mundo, essa estabilidade, e começou a erradicar a ideia, o medo do sagrado, e começou a transformar a ordem social que estava estável, né, na Idade Média. E aí o Renascimento ele trouxe a ideia do cálculo, trouxe a racionalidade consigo, que a partir do trabalho o indivíduo ele poderia ascender verticalmente. Então, a racionalização do trabalho, ela começa a partir daí. E essa racionalização, ela se refere à aplicação sistemática de métodos e técnicas relacionados ao trabalho. Então, é a ciência do trabalho. E a partir dessa ciência do trabalho foi que surgiram vários estudos e aí vários teóricos vieram após isso. Então, Taylor, por exemplo, ele vem a partir depois desse renascimento, que ele vem justamente para medir tempos e movimentos, para maximizar, para aumentar a produtividade do trabalho. E aí veio também a escola behaviorista, que vem a trazer alguns estudos que colaboram com os estudos que a gente vai trabalhar nessa disciplina, que é a questão da motivação. Porque, por exemplo, a abordagem behaviorista, ela vem a trazer a ideia de que por exemplo, as ideias de Maslow, de Herzberg, McClelland, que vem a estudar a motivação, vem a compreender esse indivíduo como um ser social, como um ser que tem necessidades também, como um ser complexo também. Não só um ser social, porque, por exemplo, um outro teórico que foi muito importante, que veio após o Taylor, foi o Elton Mayo, com a abordagem das relações humanas. A abordagem das relações humanas trouxe a importância dessas relações sociais que são estabelecidas entre os indivíduos, e a partir disso, e também com a contribuição de outros teóricos como esses que eu acabei de falar, é que houve uma importância decisiva nos estudos que a gente vai estar abordando nessa disciplina. Então, é extremamente importante a gente compreender essa evolução histórica desse trabalho para a gente entender que
esse trabalho ele se configura dessa forma e que esses estudos eles são importantes justamente por conta de todo esse processo que o trabalho passou para chegar nessa compreensão que a gente tem hoje. Então, essa aula de hoje era mais para abordar uma contextualização para que a gente pudesse compreender a respeito da importância dessa disciplina, de como é que chegou até esses tópicos. É isso.